Queridos irmãos e irmãs, bom dia, que alegria estarmos mais uma vez aqui reunidos para junto partilharmos a palavra de Deus. Hoje, sexta-feira, 23 de janeiro do ano 2026, estamos vivendo a segunda semana do tempo comum. Eu, Robson Mota, ministro da palavra na comunidade Santos Anjos, área missionária Santa Dulce dos Pobres, setor Dom Luís da Arquidiocese de Manaus. Me é dada a missão de partilhar o evangelho de hoje. Que o Senhor Deus possa nos iluminar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, hoje convido cada um de nós a lembrar dos nossos irmãos que necessitam das nossas orações. Os doentes, os desempregados, aqueles que estão passando por necessidade, por tribulação. Muitos são os problemas, mas nós temos um Deus que tudo pode e que está sempre nos auxiliando, nos dando força e coragem para que nós continuemos a nossa missão. Que Ele possa vir em socorro de cada um que sofre, em socorro meu, em socorro seu, por todos aqueles que necessitam da misericórdia do Pai. Tudo isso nós colocamos no coração de Deus através do seu Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Marcos capítulo 3, versículo do 13 ao 19. Jesus subiu ao monte e chamou a si os que quis, e esses foram para junto dele. E constituiu 12, para que ficassem com ele, a fim de enviá-los a pregar, e para que tivessem autoridade para expulsar demônios. E assim constituiu os 12. A Simão deu o nome de Pedro. A Tiago, filho de Zebedeu, e a seu irmão João, deu o nome de Boanerges, que significa filho do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje nós temos esse evangelho onde Jesus Cristo, ele toma sua primeira atitude, como anunciador do reino, quando ele convida aqueles que ele quer. Ele não convidou qualquer um, não foi forçado a convidar ninguém, ele convidou quem ele quis, quem ele achou que deveria caminhar com ele. Então nós temos aqui alguns tópicos para tratar a respeito desse evangelho. Primeiramente, Jesus, o chamado de Jesus. Primeiramente, ele sobe ao monte e escolhe quem ele quer. Não foi por mérito, mas por sua vontade, para que fiquem com ele e depois sejam enviados. Então, ali ele observa a todos, mas ele convida somente alguns, quem ele verdadeiramente deposita sua confiança. E dentre esses ele escolhe através da imperfeição de cada um dos escolhidos. Ele não foi escolher somente os que eram perfeitos, ele escolheu aqueles que estavam ali, onde ele inclui pescadores, cobradores de impostos e até pessoas que vêm para traí-lo, E mostrando que Deus usa pessoas falhas para a sua obra. A gente pode observar que ele escolhe Pedro. Pedro era um pescador, mas lá na frente Pedro o nega, E ele escolhe também o Judas, aquele que vem atrair Jesus. Jesus não sabia que ele ia trair ele, mas mesmo assim ele escolheu. Por quê? Porque ele quer dar a oportunidade a cada um de nós.
o propósito da missão é esse, né? Eles foram escolhidos para ficar com Jesus e ter vida de oração e intimidade, e ser enviados para pregar com autoridade e até expulsar demônios. Então a gente observa assim que Jesus ele não escolhe a gente não para nos usufruir, né? Para pegar o nosso serviço, para nos explorar, mas ele quer nos dar principalmente, né, autoridade, que nós tenhamos vida de oração, intimidade com ele e autoridade até para expulsar demônio. Então a gente observa assim que a necessidade de permanecer com Cristo ela é grande, porque quando nós permanecemos com Cristo, nós seremos vitoriosos, nós derrubaremos qualquer dificuldade que aparecer, qualquer barreira será derrubada, porque a autoridade de Cristo que Cristo nos dá é muito grande, né? Então toda a autoridade nos é dada, não que nós merecemos, mas que Cristo confia em nós, acredita em nós e nos dá essa autoridade. E como nós fazemos? O que nós fazemos com tal autoridade, né? A confiança de Deus no homem. Então Deus ele confia em nós. Mesmo nós sendo falhos, Deus está conosco, Ele confia em nós, Ele confia na humanidade. Ele nunca vai desistir da humanidade porque Ele confia em cada um de nós. E a gente vê que o chamado ele é para todos. Jesus tinha à sua frente mestres da lei, doutores, né? Aqueles que tinham o poder financeiro, aqueles que tinham conhecimento da igreja, né? Mas ele veio escolher aqueles que estavam desligados desse meio, né? Aqueles que estavam à margem da sociedade, muitas das vezes porque pela situação que viviam eram esquecidos, não estavam no convívio dos escolhidos, mas Jesus o escolhe. Então, para a gente resumir esse texto, nós vemos que Jesus nos chama com nossas qualidades e com nossos defeitos para estarmos com Ele e sermos enviados. A chave é a nossa resposta, que é aceitar o chamado, permanecer com Ele em oração e com a graça de Deus. Nós nos tornaríamos mensageiros do Evangelho. Olha que legal, que bonito, né? Estarmos em oração com Cristo, nós nos tornamos mensageiros do Evangelho. É essa autoridade que Jesus nos dá, esse é o poderio que Jesus nos dá, que nós sejamos mensageiros do Evangelho, mensageiros da paz, da alegria, da verdade, do amor, mensageiros do seu Pai, né? Trazer o reino de Deus para os irmãos. Que alegria, né? Que poder que Jesus traz a cada um de nós. Então tudo isso a gente agradece a Deus pelo seu Filho Jesus Cristo que vem estar conosco. Vem estar conosco e nos confia em nós, nos dá poder, nos dá graça, nos dá autoridade. Ele não quer saber qual é o teu conhecimento. Ele não quer saber qual é a tua capacidade, porque Ele te dá conhecimento, Ele te capacita, Ele segura na tua mão, Ele te carrega quando tu necessita. Ele carrega a mim, carrega cada um de nós. Então tudo isso é alegria para nós, sabermos que nós temos um Deus que nos ama de verdade e confia em nós e deposita em nós toda a sua confiança. Que seja louvado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mesmo o céu desejou ser família, para que a família desejasse ser céu. Nela se faz a paz, no ouvir, no falar, e na arte de amar, com
amargor vira mel.